Alô, meus amigos do curso Argos ECM. Neste vídeo eu vou fazer rápidos comentários sobre um importante aspecto do método. Trata-se da delimitação espaço geográfico e ou tempo. Aí eu já tenho uma primeira observação. Vejam bem como é que está escrito lá no Barema. Espaço geográfico e ou tempo. Isso significa que, a depender da questão, eu terei que apresentar tanto uma delimitação do espaço geográfico, como também do tempo. Em regra geral, atenção, em regra geral, anotem aí no caderno, em regra geral, as provas de geografia irão privilegiar a delimitação do espaço geográfico, a delimitação geográfica. E as provas de história irão delimitar, logicamente, a moldura temporal da questão. Vamos compreender o que vem a ser esta moldura temporal da questão. A delimitação do espaço-tempo, a delimitação temporal. A delimitação significa para qual espaço geográfico, para onde, para qual espaço temporal que o candidato vai ter, você vai olhar para retirar aquelas ideias principalmente que serão trabalhadas lá no desenvolvimento. Em termos de história, portanto, eu posso apresentar ideias na introdução fora do espaço temporal. E essa é uma técnica muito bem-vinda, por exemplo, apresentar as consequências da Guerra da Tríplice Aliança, apresentar as consequências da Primeira Guerra Mundial. Ora, o meu leitor precisa saber os antecedentes, as causas desses dois conflitos. Daí, logicamente, que as ideias relacionadas a esses antecedentes eu vou colocar na introdução. Então vejo que a delimitação espaço-tempo é um local destinado a preparar o leitor, a colocar o leitor naquela dimensão geográfica e também naquela dimensão temporal, no qual as ideias lá no desenvolvimento serão melhor trabalhadas. Agora vamos apresentar algumas ideias muito específicas da delimitação do espaço geográfico. Atenção! Inicialmente em termos de delimitação espacial física geográfica. Numa prova da ICM, logicamente que essa delimitação espacial geográfica será feita tal qual um astronauta lá do espaço, logicamente. Nessa delimitação espacial geográfica, nas provas do ICM, eu não vou entrar em muitos detalhes, até porque nós temos poucas laudas para fazer a apresentação do espaço geográfico e tempo. Então, olhem o objeto do estudo tal qual um astronauta do espaço. Por exemplo, estamos apresentando a China, estamos analisando a China. A China, um grande país asiático, é banhada pelo Mar da China, na região da Ásia-Pacífico. A ilha de Taiwan defronta-se na extensa faixa litorânea da China. Pronto, aí nós já assinalamos os grandes referenciais geográficos da China, tal qual um astronauta olhando aquela massa continental da China no espaço. Agora vamos a um outro dado muito importante na delimitação do espaço geográfico. Atenção, anote no caderno. Se eu conseguir contextualizar o meu espaço geográfico à natureza da questão, a minha redação ficará mais rica. O que eu quero dizer com isso? Contextualizar o espaço geográfico à natureza da questão. Muitos candidatos decoram um carimbo, por exemplo, apresentar a política ambiental do Brasil. O candidato vai caracterizar o espaço geográfico do Brasil sem fazer nenhuma contextualização à questão ambiental, ao tema ambiental.
Então, o candidato entra na prova, pumba, e coloca o carimbo. O Brasil é um grande país situado na América do Sul, com cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Possui uma alongada faixa atlântica que o defronta com o continente africano. Sua capital situa-se no Planalto Central brasileiro, a cidade de Brasília. Vejam que esses detalhes não apresentam a menor contextualização, a natureza da questão, que aqui no caso eu estou exemplificando como sendo o meio ambiente. Outros candidatos em prova de história também, por exemplo, analisar a Segunda República. Entro com esse carimbo também. O Brasil situa-se na América do Sul, possui cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, são informações irrelevantes para a solução da questão. Vejo que é muito importante. Na introdução, eu já vou trazendo dados para enriquecer, em termos de conhecimento, a minha solução. Então, vamos apresentar, muito rapidamente, um exemplo de questões contextualizadas. Analisar a política ambiental do Brasil. O Brasil é o maior país da América do Sul. Possui a maior floresta tropical do planeta, o que lhe traz vantagens competitivas na questão ambiental. Por possuir a maior biodiversidade global. Então vejo que eu já fiz uma caracterização geográfica do Brasil, contextualizando o espaço geográfico do Brasil, a Amazônia, a maior floresta tropical, a natureza da questão. Portanto, não esqueçam disso. Procurem contextualizar o espaço geográfico, a natureza da questão. Agora, isso hoje é a grande questão. Nós sabemos disso. Nós temos, vocês devem ter principalmente, o sentido da realidade, o pé no chão de se fazer a prova. Logicamente que caso o candidato não se sinta confortável em termos de tempos ou em termos de conhecimento para apresentar um espaço geográfico de forma contextualizada, o candidato vai colocar o carimbo e vai ganhar pontos também. É lógico, ele vai ganhar, também vai ganhar pontos, porque, bem ou mal, ele definiu qual é o espaço geográfico da questão. Bem, então assim nós vimos a questão em termos de espaço geográfico, de como fazer, olhem para objetos de estudo, com as suas formas amplas, saiam do caixão tático da ESAO, olhem os grandes conjuntos, os grandes contornos, as cordilheiras, os mares, a foz dos rios, e depois procure também contextualizar a questão. É muito importante essas duas considerações. Uma questão muito importante também, em se tratando da definição do espaço geográfico, é nós compreendermos que a geografia não trata somente de espaços físicos. Então vejam, é delimitação do espaço geográfico. Nós temos a geografia física, a geografia humana, a geografia política, a geografia econômica, e essa é uma das razões pelas quais, se vocês forem ler os baremas do CPQM, que muitas das delimitações dos espaços geográficos lá presentes naqueles baremas, particularmente na China, trazem também considerações e características da geografia humana da China, população de bilhões de habitantes, considerações também da geografia política também, regime único. Então vejo que nós podemos também trazer para enriquecer a delimitação do espaço geográfico, trazer elementos não somente da geografia física, mas também elementos da geografia econômica, da geografia humana, da geografia política. Agora vamos apresentar alguns macetes relacionados à delimitação temporal. Atenção! Nas provas da história, privilegiem a delimitação temporal. E como fazer isso? Atenção! Vejam que a palavra delimitação, eu vou delimitar
em termos temporais, aquelas ideias que eu vou trabalhar com maior foco lá no desenvolvimento. Bem, aí nós temos um marco cronológico inicial e um marco cronológico final. A este dado cronológico que está sinalizando o início e o final do meu período, eu vou fazer o quê? Eu vou acoplar eventos, acontecimentos, grandes conjunturas internacionais. Vamos exemplificar. Por exemplo, apresentar a Guerra Fria, analisar a Guerra Fria. A Guerra Fria iniciou-se no final da Segunda Guerra Mundial. Então, portanto, a Guerra Fria iniciou-se em 1945, ao final da Guerra Fria, e prolongou-se até o final da década de 1980, 89, quando da queda do Muro de Berlim. Então, vejo que nesse caso, eu estou usando como marcos referenciais o final da Segunda Guerra Mundial e a queda do Muro de Berlim. Eu poderia usar também outros marcos definidores desse período temporal. A Guerra Fria iniciou-se com mais vigor em 1947, quando da doutrina Truman, e prolongou-se até dezembro de 1991, quando da dissolução da União Soviética. Então vejo que o importante neste momento da prova é que eu mostre para a banca que eu tenho essas grandes referências cronológicas conceituais. Muito importante. Mas atenção, a depender do tipo da questão, como eu falei no início do vídeo, a depender do início da questão, eu vou fazer uma apresentação da delimitação do espaço geográfico e também do tempo. Vamos a um exemplo? Analisar a participação militar do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Analisar o que? A participação militar do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ora, o meu leitor precisa saber, em termos geográficos, qual foi o alcance da Segunda Guerra Mundial, logicamente uma guerra de alcance global, cujos principais teatros de operações deram-se na Europa e também na Ásia. Então eu já tenho um marco geográfico para caracterizar a Segunda Guerra Mundial. O meu leitor também precisa saber o quê? O meu leitor também precisa saber o teatro de operações no qual a FEB lutou, um teatro de operações europeu na Itália. Então aí teríamos dois marcos geográficos que deveriam estar presentes na sua solução. Em termos temporais também eu teria que apresentar dois marcos cronológicos. O marco cronológico referente à Segunda Guerra Mundial e também o marco cronológico referente à participação militar do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Portanto, fica assim com essas ideias que eu tenho certeza vai auxiliá-los quando da delimitação do espaço geográfico e ou tempo na solução das suas questões. Um forte abraço para todos, saudações do curso Argo DCM, bom estudo.